pessoal, mais uma vez pedindo licença para entrar na casa de vocês. E dessa vez vou convidar para ir comigo os nossos apoiadores. Dom Sushi, Fred Beauty, Andressa Martinovic Estética e Lancheria do Italiano. Não perde a oportunidade dos nossos sorteios. Hoje nós vamos sortear, hein? Presta atenção, fica ligado até o final que nós vamos colocar o ganhador do combo do Dom Sushi. E eu tenho aqui comigo hoje a Adi e a Lavínia. A Adi é a proprietária do Dom Sushi, Lavínia, neta querida dela, que vem contar um monte de peripécias que ela apronta. Muito obrigada pela presença das duas, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Fala alto, Lavínia. Obrigada. A Lavínia tá meio nervosa hoje, né? Ela não me conhece muito bem, ela tá me estranhando, né, Lavínia? Nada, tava conversando que nem uma tagarelinha antes. Adi, vamos conversar um pouquinho, antes da gente passar para a Lavínia, conversar um pouquinho sobre a tua trajetória. Da onde você veio, como é que surgiu o Dom Sushi. Conta um pouquinho de você pra gente. Então, boa noite a todos, né? Eu sou de Rio Negrinho, Santa Catarina. Morei alguns anos em Chapecó. E de Chapecó eu vim para Brusque. E trabalhei de vendedora, trabalhei em salão de beleza. Também, aham. E aí, quando eu conheci o meu esposo, o Robson, eu fui morar em Dom Joaquim. Ele é brusquense? Ele não, ele é gaúcho, ele é do Rio Grande do Sul. Ah, mas ele morava já aqui ou você conheceu ele lá no Ele Rio? Ele já morava aqui. Ele tem 15 anos que mora aqui. Ah, já estava brusquense, então. E eu moro há 20 anos aqui. E a gente se conheceu depois, né? Uhum. E aí, quando a gente se conheceu, que a gente começou a conversar, eu falei para ele assim, olha, Dom Joaquim... Só faltava uma coisa para ser cidade, né? Para ser uma... Independente. Porque tem tudo, tem farmácia, tem mercado, tem... É um bairro bem... Falta um Arker, né? Ah, mas tem o Otto, né? Não tem o Otto? Não, mas o Otto acho que não... Fazendo propaganda para eles. Mas, tipo... Tem hortifruti. Tem tudo. Né? Uhum. E aí ele olhou para mim e falou assim, só não vai falar para mim que é um sushi, né? Daí eu falei assim, exatamente, a minha neta, a minha filha, a gente sempre foi apaixonado por sushi, né? Ele falou assim, olha, tem um ano atrás que eu fiz uma proposta para um amigo para abrir um sushi aqui em Dom Joaquim, só que ele não quis. Olha. Daí, sozinho, ele não se acorajou, né? Como as coisas, né, se encaixam. Se encaixaram. Daí, eu falei, quem sabe um dia, né, a gente abre. E a gente começou, assim, a conversar sobre isso, a falar sobre isso. E a gente abriu um delivery. Por enquanto vocês estavam só se conhecendo. Sim, daí daí passou um ano, a gente namorou, depois a gente casou e tal. E daí a gente abriu o delivery em 2020. Começou só com delivery. Só com delivery. Ficou um ano no delivery, bem na pandemia ali. Inclusive, um dos caras que entregava peixe pra gente falava assim, vocês são malucos, abriu um sushi em pleno pandemia. Só que nessa época, o que vendia mais era o delivery, sim, né? porque ninguém saía para restaurante. As pessoas não podiam sair, aquela coisa toda, né? E a gente foi indo, e aí veio a ideia de abrir o restaurante, né? Porque muitos clientes pediam, por que vocês não abrem a casa? E eu sempre fui um pouco medrosa, assim, sabe? Dizia pra ele, Rob, será? Mas será? Precisa mais gente, precisa de um espaço grande. E o meu marido, ele é mais corajoso, assim, eu já sou um pouquinho mais medrosa. Mas eu falei pra ele assim, vamos botar em oração. Visionários, digamos, ele né? Ele é mais visionário. Total, ele é totalmente. E aí eu falei pra ele, vamos botar em oração. E se for da vontade de Deus, vai acontecer, né? Tudo acontece no tempo dele, né? Tudo no tempo de Deus. E eu tenho muita fé. E creio que, tipo assim, a gente tá, né, aqui, passar pela pandemia, como a gente passou. Eu fiquei muito doente. Ficou? Então, muito doente. Então, eu creio que as pessoas que estão hoje vivas foi porque Deus permitiu, Exatamente. Né? Porque foram muitos óbitos, né? Muitos. E aí... a gente botou em oração e a gente começou a procurar a sala. Daí eu falei para ele, olha, eu vou botar uma meta, eu queria uma sala entre a rótula do Dom Joaquim
até a entrada do Rio Branco, né? Que seria um lugar onde que trecho mais interessante. Aonde que todas as pessoas passam, né? Quem vai para Dom Joaquim, quem vai lá para Botuverá, quem vai para o Cedro, quem vai para outros bairros também, todos passam ali. Eu falei, se a gente achar uma sala nesse espaço, eu vou entender que Deus quer que a gente abre. E aí passou 3 dias e um menino que trabalhava ali perto chegou e falou pra gente, por que vocês não falam lá com o dono dessa sala? Ele tem essa sala? Eu falei, não, mas não tem placa. Não, mas ele quer alugar. E a gente pegou e foi. A gente foi falar com ele, né? Daí tinha outras pessoas na nossa frente, acho que eram 3 ou 4 pessoas. E aí o meu marido já ficou meio assim, eu não sei, tem outras pessoas. Eu falei, se for da vontade de Deus, ele vai chamar a gente. Aí passou, acho que uns diazinhos, e ele chamou. Aí ele falou que ele ia dar prioridade pra gente, porque Dom Joaquim precisava, né, de uma coisa legal, um lugar, tipo assim, pro pessoal ir, uma coisa diferente. Os filhos dele gostavam muito de sushi também. Que já deve ter pesado bastante. E aí ele disse assim, não, vou ceder o espaço para vocês, porque vocês é à noite, aí o estacionamento também não fica aquela rixa, né? Sim, porque tem comércio ali. Tem comércio, daí nós ia usar só o estacionamento à noite, né? E aí, tipo, eu falei pro Robson, agora vai ser do meu jeito. Daí a gente começou a ir atrás de gente para trabalhar, montamos a sala. Sinal, você tem uma equipe muito boa graças ali, a Deus, né? assim, sabe? E hoje tá lá o que você conheceu, né, Rosana? E eu conheço já o Dom Sushi há algum tempo, né? A gente ia mais pro festival, né? Porque Sim. tem... como é? É festival na mesa, né? Rodízio. Rodízio na mesa. Muito gostoso. Não dá nem para... Tem que ficar uns 2 dias sem comer para poder aproveitar tudo quando você vai. E o atendimento... Não estou falando isso porque faz parte do apoio do podcast, não. Porque isso veio em consequência da gente frequentar. E há muito tempo que vocês vão lá, né? Sim, bastante, Faz bastante. muito tempo, assim. Desde o comecinho, eu acho. Eu sempre comento para minhas atendentes, não deixa faltar o vinho branco. Não deixa faltar vinho branco lá, porque eles... Eu sou apaixonada, eu já estou fazendo propaganda do cardápio, no yakisoba de frutos do mar. Eu adoro aquele É uma yakisoba. delícia. Né? Eu sou doida por massa, né? E eu sou suspeita de falar, porque eu tenho que experimentar tudo que vai no meu cardápio, né? Então, assim, se vem uma receita nova, e eu tenho que... Geralmente, o meu sushi experimento isso aqui. Para ver se tá de acordo, se é comercialmente também viável, né? Sim. Porque no dia que nós fomos gravar a chamadinha para vocês... o Sushi Man fez um prato que não está no cardápio, que são aqueles mini polvinhos. Sim. Com o carpaccio de salmão marinado, né? Não está no cardápio, mas deveria, porque é maravilhoso. De vez em quando ele faz assim uma coisa diferente, né? Ou para mandar de cortesia, ou para mandar para ter uma coisa. Daí, ele é criativo também, né? Não precisa você estar em cima. Graças a Deus, nesse assim, sentido. Hoje eu dou graças a Deus por ele trabalhar com a gente, porque ele é muito bom, sabe? Ele é muito bom no que ele faz. Tudo que ele faz é muito bem feito, com excelência, sabe? Graças a Deus. O importante, sabe, de tudo nessa vida é fazer as coisas com amor. Isso. Quando a gente gente vê que ele gosta, sabe? Ele gosta muito de fazer. Quando a gente gosta do que a gente faz, sai, né? Sai legal, né? E assim, eu vejo que é tudo por Deus, né? Tudo na vida acontece quando ele permite, né? Permissão de Deus. Então, assim, hoje a gente dá graça. E eu penso assim, quando a gente faz alguma coisa, porque você emprega muitas pessoas. Hoje a gente tem um quadro de 8 pessoas efetivos e mais um motoboy. E um motoboy diário e mais um eventual final de semana. E mais fora faxineira, que acredito, né? Sim. Enfim, pelo menos 10 pessoas tiram a sua renda do seu empreendimento. Sim. E isso é muito importante, porque você está permitindo que outras pessoas continuem tendo uma vida honesta, né, com um trabalho além de você, além do seu esposo, né? Porque não adianta a gente olhar só para o próprio umbigo, sabe? Pensar só na gente. E eu estou falando isso não só comercialmente, eu estou falando isso na vida em geral. Porque o que não faz bem para mim, eu não quero para o outro.
E assim, ó, se for analisar, que nem assim, o meu marido no começo que abriu até ficou meio assim, porque ele não dá um retorno rápido, sabe, Rosana? Ah, nem A o gente comércio a gente faz, demora um pouquinho, né? Tipo, a gente tem 3 anos de delivery e 4 de restaurante, né? Que é um ano de delivery e 3 De restaurante. de restaurante ali a casa, né? Então, são 4 anos no total. Agora que eu posso dizer assim, não, agora a gente vai começar... Agora eu estou conhecida, agora eu estou desfrutando do e trabalho. daí, assim, você já montou tua estrutura, tu já tem as coisas para... Já sabe o que serve e o que não serve tem também, uma né? outra coisa, uma outra coisa que você tem que tirar, outra coisa que você tem que mudar, tem muita coisa, muitos reparos para fazer. Sempre, porque, né? assim, ó, a gente é muito de... a gente sempre quer dar que as coisas sejam perfeitas, sabe? Que as coisas sejam certinhas. A gente sempre tá colocando coisas novas, assim, sabe? Para não ficar aquela mesmice, para não ficar aquele... É que acaba enjoando mesmo, né? Então, assim, cada vez que vem um cliente, eu tenho um pratinho novo, a gente vê a felicidade nas pessoas, sabe? Que elas porque querem comer tudo coisa. é muito saboroso. Sim. Só que eu não consegui até agora, olha, 3 anos de restaurante, eu não consegui experimentar tudo que tem ali. Porque acabo caindo no yakisoba. Porque é o preferido, né? Mas agora eu estou me permitindo experimentar outras coisas. Porque eu adoro frutos do mar. Não só o peixe. Eu não como só o peixe, só o sashimi ou só o sushi. Mas eu gosto de polvo, de lula, de marisco, de camarão. Eu gosto de tudo. Meu marido já não, né? Não? Não, ele só come camarão e o salmão. E você vê que ele pede mais ceviche, né? Ele nunca comeu tepã? Que é De frutos do mar? Ah, não, o tepã de salmão. De salmão só. Ele come. E daí vem o salmão, vem legumes. Isso ele come, o teppanyaki, sim. Ah, sim, é gostoso. Mas cru não. O yakisoba que eu como, né, que vem polvinho, vem lula, vem tudo de bom, ele nem... É sério? Nem olha. Mas ele pode comer o de carne, de frango? É gostoso. Mas aí ele vai no teu ceviche, que ele adora. Que ele adora. Aí o ceviche também. O ceviche agora a gente tem 2 tipos, né? Na verdade, assim, os ceviches são mesmo só o tempero. Ele colocou, nosso menino lá colocou um tempero diferenciado, aí a pessoa pode escolher. Com coentro, sem coentro, ele dá uma diferença muito. Pra mim, sempre sem coentro. Fica bem picante. Odeio coentro. Tu não gosta? Não suporto. Tu sabe, Rosana, que eu não gostava, mas assim, ó, no ceviche eu gostei. Fica bem picante. Eu não gosto de coentro. Se tiver uma folhinha, quem me conhece sabe. Sério? Se tiver uma folhinha de coentro misturada na salsinha, eu sinto gosto. É que ele é bem forte, né? Não gosto do sabor dele. Eu vou comer acarajé, eu peço pra fazer sem coentro. Sem coentro. Não consigo comer. Quando a pessoa não gosta, não adianta. Dá, trava aqui, eu não consigo engolir, uma coisa esquisita. Mas nós não viemos falar de comida, que tá todo mundo morrendo da fome. Nós viemos falar de você. Quando eu fui te convidar para vir, né, o teu marido falou assim para mim, ela pode falar sobre o nosso testemunho? Então, ó, eu prometi, Robson, ela vai. Ela só não fala se ela não quiser. Fique à vontade. Assim, o nosso testemunho foi bem lindo, assim, porque tem pessoas que não acreditam, né? Tem pessoas que acham que é história, que não é possível, mas é possível, assim, sabe? É muito possível. Quando... antes da gente se conhecer, até quem nos apresentou foi o Dindo da Lavínia, né? Que nos apresentou. O Robson, eu morava aqui há 20 anos e o Robson menos. E aí, na época que eu trabalhava de manicure, eu ia fazer a unha da família da Dinda da Lave. E aí, a fábrica era do lado da casa, na época, né? E o carro do Robson sempre estava lá. E quando eu chegava, eu via o carro dele. E quando ele saía, ele via o meu carro. E a gente nunca se viu, Rosana. Olha que coisa. Nunca. Isso foi engraçado, anos. né? Nunca se viu. E aí, na época que a gente se conheceu, na verdade, daí o Dino dela ficou, eu tenho uma pessoa para te apresentar. Eu disse, não, tô sozinha, vou ficar um tempo sozinha. Deixa eu quieta, né? Não, mas esse cara é legal, E ele ficou, até era aniversário da Lavínia, ele ficou insistindo, né? Daí ele passou o número do Robson para mim, daí eu olhei assim, o cara não tem nem foto, né? Como é que eu vou conhecer? Eu não sei nem quem é a pessoa. Não, dá um oi aí para ele, Ficou a noite toda, o dia todo, né? Lá no aniversário. Daí eu peguei e mandei uma foto do Dindo dela pro
Robson, né? Pra mim, tipo, começar uma... Sim, vai dar oi pra uma pessoa que você não sabe Você nem não quem é. sabe quem é, nem que cor que é, nem como que é, né? Ele, em vez de dar o oi, né? Ô, Dindo, tu é falho, hein? E aí, enfim, daí eu dei um oi pra ele, mandei a foto do Dindo. Daí eu perguntei se ele conhecia aquele rapaz, né? Ele, sim, conheço, aconteceu alguma coisa com ele? Ele disse, não, ele só tá aqui falando de ti. E aí a gente começou uma conversa, aí a gente começou a conversar, ficou um tempo conversando, e depois começou a namorar. Aí, e ele frequentava, eu não sabia ainda, eu sabia que ele era luterano, né? E eu frequentava a igreja evangélica. E aí... Um dia ele assim pra mim, olha, tem uma coisa que eu não deixo de fazer, né? Que eu já pensei, deve ser futebol, né? Todo homem gosta de futebol. Verdade. Toda quinta-feira, eu pensei, ai, não, futebol não, né? Mas enfim. Daí ele disse assim, não, eu saio do trabalho às 5, vou em casa, tomo banho e vou pro culto. Eu falei, nossa, mas às 5? Ele, não, é que eu vou lá em Balneário Camboriú, eu vou numa igreja lá. Eu disse, ai, que legal. Daí, o dia que a gente saiu pra jantar... Eu pedi para Deus, eu falei assim, olha, Deus, me dá um sinal, assim, se é ele ou não, né, a pessoa. Porque a gente tem medo. Às vezes se ilude, a gente tem medo, a gente passa por vários e a gente tem um pouco de medo, né. Eu falei assim, a hora que a gente for jantar, que ele já tinha me convidado, acho que umas 10 vezes para ir jantar e eu não tinha aceitado, né. E daí, naquele dia, eu estava almoçando na casa de uma amiga minha, ela falou assim... Jantar era a desculpa dele, né? Daí ela falou assim, você foi conhecer o rapaz? Eu disse, não, ainda não. Meu Deus, o que tu tens a perder? Vai lá conhecer ele, né? Vai lá conhecer ele. Daí eu disse, se ele... Daí eu falei assim pra ela, se ele mandar mensagem pra mim hoje, eu vou. E quando eu falei isso, entrou na hora a mensagem dele. Daí ela disse assim, pode falar que sim. Fala aí que eu quero ver se tu falar que sim. Daí eu peguei e falei, tá bom, a gente sai hoje pra jantar. Daí, antes de sair de casa, fui em casa, tomei um banho e tal. Daí, me arrumei, daí eu pedi assim, ai, Deus, se for ele, ele vai me tratar como se fosse uma amiga. Ele não vai me tratar como... ou perguntar se outras quer namorar, intenções já. Ele vai me tratar como amiga, porque é raro isso acontecer hoje em dia, né? É bem raro. E aí... A gente saiu, a gente jantou, conversou um monte. Parecia que a gente já se conhecia há muito tempo, assim, sabe? Almas semelhantes, né? E quando ele foi pra me buscar, daí eu falei pra ele, a gente se encontra onde? Que eu sempre ia com o meu carro, né? Daí ele falou assim, não, eu passo te pegar. Eu pensei, ai, meu Deus do céu, já quer que eu vá de carro com ele, né? Daí ele disse, não, eu faço questão eu passo na tua casa. Cavalheiro, né? Saiu, abriu a porta, fez tudo aquela... É aquela primeiro encontro, né? Aquela coisa de primeiro encontro, porque hoje ele não abre. Às vezes ele faz. Aí, Robson, eu te julgando. Às vezes ele faz. E aí ele tava fora do carro, me esperando e tal. E aí a gente foi, jantou, daí na volta, ele desligou o carro, a gente ficou conversando, né? E eu pensando, né? Se ele não me agarrar, ou se ele... Geralmente o cara já agarra, já beija, já, né? Enfim, daí, nada. Ele me tratou assim como amiga, a gente abraçou, daí eu puxei uma outra conversa, ele me abraçou e me deu um beijo no rosto, assim. Aí eu saí dentro do carro sem entender, pensei assim, poxa... Respeitoso, né? É uma resposta de Deus. E a gente foi indo, foi conversando, foi indo. Daí, na outra semana, ele me convidou para ir a jantar na casa dele, que ele ia fazer um churrasco. Que ele dizia assim, que o churrasco do gaúcho é diferente. É diferente. Realmente. Hoje eu sei o que é comer um churrasco. É bem diferente. Você gosta, Lavínia? Eu gosto. Ela adora o churrasco do tio Robson. Eu prefiro sushi. Eu gosto dos dois. Mas ela, de vez em quando, pede para ele fazer para ela o churrasco. Enfim, daí eu pensei, poxa, que safadinho, né? Já quer que eu vá na casa dele. Aí passou o dia todo, eu falei assim, até no fim da tarde eu te dou uma resposta. Aí quando foi umas 4 horas, ele passou assim, eu esqueci de falar pra você, leva tua filha e a tua neta, porque eu quero conhecer elas. Pronto. Mais uma lambada, né? Toma, maliciosa, pensando bobagem. Daí, tipo assim... Essa foi a primeira vez que eu conheci a casa, que você conheceu ele, que chegou lá, ele tava com uma camisa do Grêmio e a gremista aqui... Nossa, amou ele. Viu um monte de coisa do Grêmio, já viu ele com a camisa do Grêmio, pronto. Ficou fã número 1 do tio Robson. Se fosse colorado, não dava, né? Não. Enfim, daí a gente foi se conhecendo. E aí, quando nós começamos a namorar, ele me convidou para conhecer a igreja. Daí eu fui lá e a gente tava num café sentado. Daí eu tô resumindo bastante para não prolongar muito, né? Aí a gente começou a conversar, daí eu falei pra ele assim, olha, eu tô num propósito com Deus, né,
Tipo, nós não tava, a gente não tava namorando ainda. Tava Eu falei- só saindo pra se conhecer. Só para se conhecer. Daí eu falei assim, eu tô num propósito com Deus, que eu pedi para Deus, né, colocar uma pessoa legal na minha vida e tal. E tem 8 meses que eu tô nesse propósito, então, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Ele olhou assim para mim e falou assim, quanto tempo? Eu falei assim, tem 8 meses que eu tô nesse propósito. Ele falou assim, tem exatamente 8 meses que eu comecei a frequentar essa igreja. Olha Porque só. eu odiava a igreja. Eu era uma pessoa luterana, mas eu não ia nem na minha igreja, ele falou. E tem exatamente... Era não praticante. Exatamente. Daí ele... Você vê que Deus faz assim, ele vai no meio da multidão, Eu- pega assim, ó, aham. é você, ó. Vai. Aí eu, Né? eu consegui entender que Deus estava me dando a resposta ali, que era ele. E hoje eu agradeço a Deus muito. E vocês estão juntos há 5 anos. 5 anos. Sinal de que não era uma coisa passageira, né? Era realmente uma escolha. Ah, a cara da Lavínia. Aham. Por que essa careta, Lavínia? Nada. Nada. Tu tá sempre grudada na vovó, né? A Lavínia eu conheci lá no Sushi. É uma menina cheia de talentos, muito conversadeira, que ela tá quietinha hoje, né? Mas ela conversa bastante. Bastante mesmo. Gosta de falar, né? E gosta muito de cantar. Mas a Lavínia também é uma cristã bem ativa, né, Lavínia? Você é uma cantora gospel, né? Uhum. E quando você canta, eu já vi alguns vídeos da Lavínia cantando, por isso que eu tô falando, fazendo essa pergunta para ela. Quando você canta, você se sente diferente? Sinto bem feliz em cantar música gospel. O que você sente de verdade quando você louva a Deus? Muito grata por tudo. Sério? Porque a gente percebe nos vídeos que a tua expressão muda, né? Uhum. Você muda de fisionomia, assim. Você sente alguma coisa dentro de você quando você está louvando, não é isso? É. E o que te levou a essa busca pelo canto gospel? É que assim, era um chá de mulheres, né? Isso. Que a gente Aí eu fiquei triste porque eu não ganhei nada, Oh, né? meu Deus. Aí tinha um sorteio. fala. E eu perguntei pra Olha, pastora. vamos fazer parzinho nós dois. Pé gelado. Daí, eu perguntei pra pastora se eu podia botar o nome dela, porque eu e minha filha, a gente não tinha interesse em fazer aula de canto, né? Sim. E a Pro Denise colocou uma aula experimental. E aí Ela sorteou uma aula. Eu assim. fui tão sortuda que eu fui sorteada. Sortuda mesmo, porque você caiu justamente numa coisa que você gosta de fazer, né, Lavínia? Verdade. E aí conta pro pessoal de casa que está nos assistindo. Quanto tempo você faz canto? Esse ano, em dezembro, vai fazer 3 anos. Já há 3 anos. Você está com quantos anos, Lavínia? 9. Meu Deus, desde os 6. E você, já de primeira, já sabia que era aquilo que você queria fazer? Já. Você fez a aula experimental e falou, é isso? Mais ou menos isso. ela fez uma aula experimental e a professora já falou que ela tinha dom e que ela tinha... Tipo assim, geralmente ela canta no tom da música, né? Há poucas músicas que a Pro tem que mudar o tom, né? A maioria das músicas ela canta no tom da Às vezes é cantora. porque é muito agudo, né? E Aí aí a voz não a Pro alcança. baixa um pouquinho o tom. Mas geralmente ela canta no tom do cantor que ela tá cantando a música. E você canta na igreja também ou só nas aulas? Já cantou. Uma vez eu já cantei na igreja. Só uma vez? Não te convidaram mais? Ô, pastor. E lá na escolinha, Ô, né? pastor. Na escolinha. Né? Na escolinha já. Na escolinha da igreja. E você nunca pensou em cantar num concurso de canto? Já pensei, sabe por quê? Porque minha pro falou, como eu vou numa igreja com a minha mãe, de que eles têm um momento, né, que as crianças vão lá no palco onde é que os adultos cantam pros adultos e para as crianças cantarem. E minha pro falou pra minha mãe falar com eles pra eu, talvez, entrar, né? A gente vai ver ainda. Ainda Vai tua dar mãe ainda não certo. teve coragem de falar? Não. Ficou dormindo, que- tua mãe? Tá dormindo? Acorda! Leva a Lavínia pra cantar na igreja, gente. Né? Você gosta muito. Gosto.
O que mais você gosta de fazer, Lavínia? Sim, você comer sushi. Comer sushi não vale. Comer também, né? É bom, Outras né? coisas, comer. Mas o que você gosta de fazer? Eu amo Desenhar? também ir pra escola. Você gosta de estudar? Gosto. E o que você gostaria de ser quando adulto? Cantora e veterinária. Só que como... Mais uma Lavínia veterinária. Nós vamos ter uma febre nessa cidade. Só que como... Tem muito pavor de sangue, Ah, então ver não vai sangue dar- na não minha vai rolar. frente. Não Calma vai aí. rolar. Eu queria ter um pet shop. Tipo, lavar cachorrinho, lavar Isso. gatinho. Quando ele estiver doentinho, você chama alguém pra cuidar. Não, tipo, dar uma vacina, Sim. cuidar é uma Até- coisa, né? Nossa, Agora não fazer quero fazer cirurgia, cirurgia. Então, a outra Lavínia, que esteve aqui no programa, quer ser veterinária. Então, de repente, a Lavínia e Lavínia. Uma corta e a outra costura. Né? Vai que. Mas ela fala desde os 2 anos, assim, que ela quer Nunca ser mudei de profissão. Não, Não, porque essa meninada é muito apegada aos bichinhos, né? ela vira muito. Essa leva de crianças que estão nascendo E- são muito agarradas aos bichinhos, à natureza. Aham. E a Lavínia é interessante, sabe por quê? Porque a gente sempre viveu dentro de apartamento, sabe? Ela nunca foi de... Ela nunca conseguiu ter um cachorro grande, a uma gente já coisa teve, assim. sim, mas não dá pra ter, porque o apartamento é ruim, né? Por E daí quê, vai pra né? escola, não tem quem cuida. Mas o meu irmão tinha um sítio, a gente largava ela naquele sítio, eu tenho Se foto. perdia. Já andei de Ai, cavalo, Eu já tenho fiz foto dela várias de coisas. bota, de chapéu. Parece que ela é uma... Nasceu ali. No meio do mato. Ela acordava às 7 horas da manhã pra ir com o meu irmão tratar os bichinhos. Voltava com uma galinha, com um pintinho. Sério? Nas mãos. Desde os 2 anos, Rosana. Desde os 2 anos. Ela ama bem. E não tem medo. Ela chega perto do cachorro grande. Que legal. Cachorro pequeno. Ela não tem medo. Não tem. Não tem por que ter medo se você não vai pra perto pra machucar, né, Lavínia? O bichinho sente também, quem gosta, né? Ela é apaixonada. Então você quer ser cantora gospel, Uhum. quer ser veterinária Sim. e Na verdade, veterinária... veterinária entre aspas. Você quer ser dona de um pet shop. É isso que eu... É isso aí. Já sabe, né, vó? Vai ter que montar um pet shop Sim, pra ela logo. sim. Terminou o ensino médio. Eu tava pensando, né, que eu tava falando na aula de canto, que eu gostaria de tocar teclado também. Também. Porque minha pro ela também toca, ela falou que, tipo, se É eu muito comprar gostoso. né, se eu começar a tocar, ela pode me ensinar algumas coisas, assim. É muito bom. Aham. Eu não toco teclado, mas toquei piano há muito tempo. Aí eu toco e canto. E é Nossa, muito tem- gostoso. É muito desestressante. Deve ser bom mesmo. Você descarrega todas as tuas emoções e os teus sentimentos na música. Você deve fazer isso cantando também, né? Aham. Tem dia que você tá mais triste, que você canta mais... Ai, meu Deus. Assim? Tem dia que eu tô cansada, tem dia que eu tô feliz. Eu nunca vi você chateada. Eu sempre vejo você felizinha. Às vezes tá triste porque acontece alguma coisa na escola, brigo com as amigas. Aí Eu no não outro consigo ficar brigada com as dia- amigas. Outro dia já faz as pazes. Aham. Eu, tipo, vamos dizer, eu não, é só um exemplo. Tá. Hoje eu briguei com a minha amiga. Aí amanhã, desculpa. Pronto, não doeu pedir desculpa. Doeu? Dói pedir desculpa? Não, é. É. Você tem que engolir o seu ego, mas isso é pra você, é pra mim, não é só pra criança. É pra todo mundo. É pra todo mundo. Tem que engolir o seu ego e se você cometeu uma grosseria, um desrespeito, se desculpar, né? É bom pra quem pediu desculpa, não pra quem recebeu o pedido. Não é? Você Mas também pra quem recebeu, às Sim, vezes, né? lógico, porque quem ofendeu, esquece. Quem foi ofendido não esquece Não nunca esquece. Exatamente. mais, né? E Então, liberar perdão também, né? É libertador. é libertador. O perdão Não faz um bem esquece, danado. não Não esquece. esquece, vocês estão entendendo que ela Não esquece. Se alguém fez alguma coisa pra Lavínia e não pediu desculpa, trata de pedir, porque ela não esquece. Ela, menininha danada. Que coisa boa a gente ter essa leva de crianças tão independentes e decididas na vida, né? Não, ela vem. E Você não assim, é dessa geração mimizenta aí, né? Que não pode ser. Nada. Eu moro no mato mesmo. Ah, beleza!
Bota pé na terra. Ai, sujeirinha na mão. Não tem isso, né? Não. Pois só lavar mesmo. Lavou, tá Ela- novo. ela- Ponto. A Lavina era muito cuidadosa, assim, das coisas. É dela, verdade. sabe? Isso Ela não gosta de estragar, nem brinquedo, nada, Mas não nada. tem porquê. é que às estragar, vezes eu né, não Adi? gosto de emprestar pras crianças, porque eu tenho medo de estragar, mas eu tenho que parar dessas coisas que eu tenho que emprestar pras crianças também. Olha, parece que a gente tá dando um replay aqui, você tá ouvindo? A outra também. Ah, assim, mesmo. Eu não gosto muito de emprestar minhas coisas, porque eles estragam e me devolvem estragado. E ela chora muito se alguém estraga as coisas. Mas dela. é claro. Eu não choro mais. Não, mais não. Não, vó, ela não chora, a avó, ela só Mas- fica brava, É, eu vai. tenho 9 anos. Mas chorar é bom, É. você sabia? Mas eu sou bem sentimental. Então, mas os olhos são a torneirinha da alma. Você esvazia quando você chora. Homem pode chorar, mulher pode chorar, criança pode chorar. Não é para fazer escândalo ter piti. Eu tô falando chorar. Escândalo é outra coisa, né, Adi? Sim, verdade. Mas de vez em quando eu choro. Eu sou muito chorona. Eu às Eu vezes choro sou. de emoção. Eu também. Eu choro se eu escuto se eu vejo ou se eu escuto uma história triste. Eu choro. É, eu também. Filme, alguém morreu. Tem filmes que eu já não assisto mais, porque eu fico com a cara que pareço um urso panda. Eu já não. Porque eu choro, fico toda inchada. Depois, como é que faz? Né? É. Não, já. Eu tô numa fase da minha vida que agora eu só quero ser feliz. Eu não quero sofrimento mais. É isso aí. Só quero mais é rir. Né? Os Também anjos amo. gostam de festa, de alegria. A gente veio nessa vida para ser feliz, Verdade. não é? Uhum. É que a gente busca problema também, né? Exatamente. Tem gente que pede, né? Implora. Eu sempre penso assim que é a lei da semeadura, né? Exatamente. Tipo assim, tudo que você plantar, você vai colher. Não existe. Tem gente que planta um monte de porcaria, morre e não colhe. Mas a gente sabe que depois vai colher, né? Se não colhe Exatamente. se não colhe nesse plano, colhe no outro, porque tem um juiz que Sim. vai Exatamente. tomar as E providências, Não com existe certeza. plantar feijão e colher batata. Não, né? não, Então, não, isso não, né? Se você plantar vento, você vai colher tempestade, você pode ter certeza. É verdade. Um dia, não sei quando, mas um dia vai. É verdade, Né? Com certeza. O importante é a gente plantar coisas boas, porque a gente vai ser sempre lembrado por aquelas coisas boas que a gente deixou, É verdade. né? Pode ser certeza. que tenha um ingrato ou outro, mas faz parte. Né? Faz parte da vida, né? Uhum. O que mais você quer contar pra mim, Lavínia? Vamos pensar. Vamos pensar. Você tem uma matéria que você gosta? Ou. Matéria de escola? É. Eu sempre gostei da lógica. Então, física, matemática, química, eu sou das exatas. Eu amo educação física. Educação física. Claro, né? Sair um pouco da sala, né? Jogar só uma por isso? queimada. Jogar queimada, jogar vôlei. Gosta? Uhum. E fazer ginástica. Aí já Fazia, aí mas já não faço mais. Não gosta tanto. Não sou muito fã. Não, né? Eu também não gosto de sacrifício. Eu não. fazia, mas daí, tipo, tinha competições, só que eu nem. Não, né? Você gosta de exercitar só A voz. as pregas vocais, é isso? E você faz algum cuidado? Você toma gelado, né? Né? Quem canta não pode tomar muito gelado, porque você sabe que contrai as coisas. Tem que comer maçã, que é bom pra voz. Mas eu Isso. comia tanto quando eu era pequena que agora eu já enjoei. Ah, porque você pouco de cresceu pra maçã. cacete, né? É. Eu comia tanto quando era pequena, é ótimo. Ah, tá. Falando em comer, hoje à noite eu vou pro Dom Sushi. Vai lá, dar uma passadinha lá. Olha só, vê se- olha, fazendo merchanzinho dela. Depois, na hora do sorteio, você convida o povo todo pra ir pro Dom Sushi na sexta-feira. Música ao vivo, Né? né? Aí, quem sabe a gente consegue ir lá no dia que for a ganhadora do compo pra fazer uma materinha lá. Se quiser dar uma passadinha lá hoje, vou tá lá. Você vai estar lá? Vou. Ah, então tá. Né? E de vez em quando eu chego lá e Lavínia tá na mesa com um monte de papel fazendo desenhos, né, Lavínia? Isso é uma coisa que você gosta de fazer também? Gosto.
Às vezes, tipo, tem o Bobbie Goods, né? Que agora é bem famoso também, pintar Bobbie Goods. E eu tenho um em casa, e as canetas que eu ganhei. Aí eu pinto, gosto de pintar, aí eu tô pintando, às vezes cansei desse desenho, vou passar pra outro. E vou passando. Deixa tudo pela metade. Eita, nós. Tem alguns que estão pela metade no meu livrinho. E você não acaba depois? Às vezes eu acabo depois. Às Mas vezes. a maioria das vezes eu Gente, deixo. a menina do serviço inacabado. Não pode, Lavínia. As coisas têm que ter começo, meio e fim? É que às Vai vezes dar eu certo. canso de pintar. Aí às vezes. Aí quando você recomeçar, você recomeça daquele que você deixou pela metade. Serviço inacabado. Na vida a gente tem que ter foco, né? Uhum. Como é que você vai ser uma veterinária que vai estar dando banho no cachorro, daqui a pouco larga o cachorro, vai pro gato, e o cara fica ensaboado lá? Não pode. Não, é só uma forma de pintar mesmo. Bonitinho. Inclusive, falando em coisa de escola, de pintar, hoje teve prova na minha sala. E, dona Lavínia, foi bem? Fui. Prova de Eu quê? acho, né? Não sei ainda que eu não ganhei nota. Ciências. A gente tá aprendendo sobre bactérias, vírus, Importante fungos, para quem quer. micro-organismos. Para quem quer trabalhar na área da saúde, é importante, né? Uhum. Lavínia, fala pro pessoal que a gente vai fazer um breakzinho, chamar os nossos patrocinadores e a gente já volta. A gente já volta, pessoal. É bom? Estamos de volta, pessoal. E nesse intervalinho que nós fizemos, enquanto os nossos patrocinadores, os nossos amigos colaboradores mostravam para você um pouco do nosso comercial, digamos, né? Nós fizemos o sorteio. Então, nós já temos o nome do vencedor do combo do Dom Sushi. Destacando, eu já vou dar para a Lavínia ler para gente. Destacando que o combo é para ser consumido lá. Eu já vou passar o nome para a D e a pessoa chegando lá se identifica. Olha, eu sou a ganhadora do combo, eu sou o ganhador do combo, mas é para consumir lá, tá bom? E aí você já fica conhecendo a casa, tem música ao vivo, lá é super gostoso. Você vai amar e não vai sair de lá nunca mais, garanto. Vai ser que nem eu. Vai e não sai mais, vicia, fica presa. Lavínia, tu quer ler o nome agora? Tu quer Tanto conversar mais um faz. pouco comigo? Pode ser conversar mais um Pode ser pouco. conversar mais um pouco? Ela tá gostando de conversar comigo, sinal que eu sou um bom papo, né? Então tá, o que que nós vamos falar agora? Nós vamos falar sobre o quê? Sobre a vida da vovó? Vamos falar mal da vovó um pouquinho? Não, Não quer falar? fala de Não. mim. Falar de ti. Egocentria, né? Tá certo. Se tem alguém importante aqui, sou eu mesma, né? Tu tem netos? Eu Não. tenho, Tem? tenho Ela falou. quatro netos biológicos Uhum. e 3 netos emprestados. Ah, é. Não, 3 não, 4. 4 netos É? emprestados, Então, 8 netos. 8 netos, Meu filho mais velho tem um menino que mora na Austrália, o Já é grande, Lucas. então, né? Vai fazer 30 anos esse ano. Nossa. Um beijo grande pro meu amor. Tá longe da vovó. Tem a Letícia, que é uma menina de 22 anos, uma moça já, que está se formando em biomedicina. Olha eu falando da minha vida já, né? E tem o menino que o meu filho, quando foi casar com a minha nora, ele já tinha 4 anos, então meu filho praticamente ajudou a criar, o Felipe, que já tem uma menininha, a Maria, né? Aí tem o meu segundo filho, que tem um neto emprestado, o Otávio.
a minha terceira filha, a Catarina, tem uma menina chamada Bárbara, que é tarada por sushi. É verdade. Temos o Matheus, que não tem filho, que ele disse que já tem sobrinho suficiente, não precisa de filhos no momento. E tem a minha caçula, que tem o Gabriel, e as duas meninas que são do marido do segundo casamento, que é a Emily e a Nicole. Então, olha só, de neto tô... Nossa, minha Só cabeça confundiu Deu uma agora. confusão, né? É que é muito filho. É muito filho, então tem muito neto. Né? Já tem até bisneta. Uma bisneta emprestada, mas é bisneta. Mas é muito bom, né? Nossa, neto é melhor do que filho, né? Não que os filhos sejam ruins, não é isso não, gente. Mas o amor é diferente. Não sei o que acontece. Não sei. Diz que filho neto é filho com açúcar, né? Eu sempre falava assim pra minha filha, não faz filho. Não faz filho porque eu não vou cuidar. Eu não vou cuidar. É ruim você devolver, né? Eu não vou cuidar. Mas o dia que eu descobri que ela estava grávida, parece que baixa o espírito. É uma coisa. Não, ela. Eu vou cuidar. Não, quer dizer, não vou cuidar. Não quero, não estou preparada para ser vó. Aí quando eu cheguei... Pronto, arrasei. Cheguei chegando. Fala, Lavínia. Cheguei chegando. Não, e é impressionante, é isso mesmo. Tipo, né? A gente Eles incorpora. destroem a gente, né? Não, incorpora a avó, né? Destrói a gente emocionalmente, faz o que querem, né? Eu sempre digo assim, eu deixo de comprar pra mim pra comprar pra ela, Sempre. porque não sei o que acontece. Porque a gente só enxerga eles na vida. Aham. É filho com açúcar. É diferente. Porque filho cresceu, o neto tá um pouco mais... Não é que a gente, quando é mãe, Lavínia, pelo menos eu sinto dessa maneira. A gente, quando é mãe, a gente tem muitas responsabilidades. Educar, às vezes ter que castigar, né? Tirar uma coisa que gosta. Dói, mas tem que. Né? Porque a vida castiga. Né? E neto, a gente não tem essa responsabilidade. A gente só tem que mimar, cheirar, lamber, gostar. Dá presente, Dá bastante presente. Ó, tá abusando já, né? Tu tá abusando, tá ficando abusadinha já, né, menina? Só quer presente, olha só. Muito vaidosa? Tô vendo, né? Toda cheia das mechas, de brinco, de gloss, caras e bocas. Qual é o signo da Lavínia? Aquário. Dá licença. Toca aqui duas. Achou, viu? Que dia você faz? 6 de fevereiro. O meu é 5. Sério? 5 de Somos quase fevereiro. gêmeas. 5 de É fevereiro. isso, amor. A gente gosta do brilho, do glamour, das Só que eu luzes. sou bem mais nova, né? Não, jura? Nossa, eu não tinha nem percebido. Querida. Menina. Não é fraco, não. Ter um aquariano na vida não é pra qualquer um, né? É um superpoder ser de aquário. Né? A gente nasce com a cabeça, ó, diferenciada. Ai, gente, o povo fala assim, não tem nada a ver, sim. Bastante gente fala assim, meu Deus, a Tonete parece que ela tem um chip dentro dela. Que ela é muito inteligente, ela é muito na frente. Sabe? Mas eu não sou mais inteligente da minha sala. Mas não é questão de inteligência, não. É uma questão de percepção. Ela vê as coisas de uma maneira diferente, diferenciada. Sem preconceitos, né? Sem barreiras. Esse é o diferencial de quem nasce sob o domínio desse signo. E ela tem ela tem um coração, sabe? Acho que foi ano passado que o Biriba estava aqui, a gente foi. E aí a gente entrou no circo, e daí tinha um senhorzinho assim, que trabalha lá, né? Pegando os ingressos. Aí ela vinha e olhou assim pra ele e falou assim, posso te dar um abraço? Daí, sabe, ele ficou com os olhos cheios de lágrimas. Sabe que ele estava precisando desse e aí abraço, a gente né? foi pro teatro. Quando a gente saiu do teatro, ela deu tchau pra ele, daí ela foi. Aí ela virou de costas assim, voltou correndo, foi lá e deu mais um abraço nele. Pensa como ele chorou. Sério que eu fiz isso? Fez. Você sabe que Nem lembro. tem até uma história do... Dizem que a criança sente, né? Deus usa os inocentes, né? Divaldo Franco, que faleceu agora, que foi um espírita tão conceituado quanto Chico Xavier, não sei se você acompanhou no desencarne dele, ele conta numa das passagens dele que ele conversava com o mentor dele, né? Com a mentora, no caso.
Um garçom se aproximou e ela disse para ele, assim, a Joana de Ângeles, que era a mentora dele, levanta e dá um abraço nele. Ele falou, esse homem vai achar que eu sou louco, eu vou levantar, vou dar um abraço do garçom, troco do quê, no meio do nada? Faz o que eu tô te dizendo, levanta e dá um abraço nele. E ele fez. E este homem tinha pedido um sinal a Deus. Né? Então, às vezes... Deus faz, né? Deus, ele usa quem ele quer, né? Às vezes, não foi o teu penso, caso, né? Exatamente. Vai ver que esse homem estava por algum motivo pedindo um sinal para Deus. E foi esse anjinho lá Sim. e deu um abraço nele, mostrou para ele que Deus estava ali, que estava ouvindo, que estava presente na vida dele. Com certeza. A gente não compreende certas coisas, né? Sim. Mas a gente não tem que compreender. Não é verdade. Não é não, Lavínia? Se você fez é porque você sentiu vontade, né? Alguma coisa falou dentro do teu coração, você foi lá e fez, é isso? Acho que foi, né? Porque Acho, nem lembro. nem lembra, devia ser pequenininha, ela era né? pequena, ela era pequena. Mas essas coisas que acontecem na vida da gente sem explicação, e só depois de muitos anos, dependendo, né, do teu grau de fé, é que a gente vai aprender. Exatamente. Né? Tudo na vida tem uma explicação. Nada vem por acaso. E a Lavínia na tua vida, acredito que não veio por acaso. Não, com certeza. Estava precisando desse estímulo, né, Com certeza, Adi? com certeza. Ela é uma bênção. A família toda, né? A família toda baba quando vê os vídeos. Ela é a única? Não. Ah, não. Não? Meu irmão tem 6 filhos. É só eu e meu irmão. Tipo, eu tenho só... E da família do meu pai também tem. Ah, tem o papai dela, né? Do lado da família do pai também. Mas, tipo, da família da minha família, né? A Lavínia é a única neta da minha parte e meu irmão tem 6. Tem 6 netos. A minha mãe tem 6 netos do meu irmão e 7 com a Lavínia. Teu irmão tem 6 filhos. 6 filhos. E tem netos? Não, só filhos por enquanto. Ainda não. Nenhum. Não, até agora não. Né? Não, então, na verdade, a Lavínia é neta única do teu lado. Do meu lado é neta única. Sobrinha neta única, bisneta única. Oh, que privilégio, garota. Sim. Só que na família do meu pai só tem uma pequenininha, né? 2 aninhos. Aí Menor que Isis. você. E você é mais velha na família do seu pai também. Não. Não? Tem mais velho que você? É que a irmã da minha... Não, o irmão da minha outra avó tem uma filha chamada Júlia. Acho que ela já tá no 3º. Mas aí não é... prima de 2º grau. É diferente, né? Mas eu tenho a Isis, né? Que é prima do meu pai. Eu acho que é a única prima de 1º grau. É. A única prima de Só tu 1º grau. E ela é mais velha que você? Mas Não, a Isis. Ah, pequenininha. De 2 aninhos. Então você é a primogênita de tudo, de todos. Ai, que te mete com essa bicha. Poderosésima, né? Garota, você sabe que você tem um futuro lindo, né? Tem uma missão muito importante nessa terra, que é levar a tua voz e levar o amor a Deus através dela. Você sabe disso, né? Que quando você canta, você não canta para quem está te ouvindo. Você sabe? Que você canta para Ele. Então, que responsa, né? Ter um espectador desse, né, não? Gente, tudo que a gente faz nessa vida, a gente não faz pra gente, ou pro vizinho, ou pro parente. A gente faz pra ele. O bem e o mal. Tem que prestar atenção nessas coisas. Verdade. Né? Vai cantar pra nós? Vai, né? Primeiro vamos falar o nome de quem ganhou o sushi, que deve estar todo mundo em cólica dentro de casa. Eu vou passar o meu telefone para você, que foi feito o sorteio, tá? Como é que é feito o nosso sorteio mesmo, Matheus? É um site, é isso? Então, a partir de um site que ele vai selecionar pelos comentários. Ah, então um site pega aqueles comentários que eu peço para vocês colocarem o nome de 2 pessoas e dizer eu quero. Ele pega aqueles comentários e sorteia os comentários. Ele escolhe um nome daquele que foi... Tem bastante gente que comenta várias pessoas, mas só vale um comentário da pessoa. Ah, só vale um? Só vale um comentário. Aí eu peço para botar 2, eu estou errada, então? Não. Ela vai, no primeiro comentário eu quero,
ela coloca os 2 arrobas. Ah. Aí algumas pessoas colocam mais um comentário, eu quero 2 arrobas de novo. Ah, não Só pode. que ele considera Ele ignora. como complicado, ele ignora. Ah, entendi. Então não adianta você de casa. Ó, vamos explicar bem, porque eu também, nesse ponto, eu sou ignorante. Eu achei que podia botar 50 vezes ali. Só Né? Então, olha, quando você colocar no teu perfil 2 nomes, arroba o nome eu quero, só vai concorrer o primeiro que você colocou. Então não adianta você colocar 300 vezes Senão vai só nomes de- cansar mesmo. só vai encher a página e não vai... Ah, que pena, sacanagem isso. Eu acho que fica um pouco injusto, porque se uma pessoa comentou uma vez, uma pessoa comentou 10 e ganhar, fica um pouco injusto. Azar, É. a outra teve trabalho de botar 10 vezes. Ah, não. Tu não acha? Tu acha que só tem que valer uma se eu botei 10? Vai pro sorteio. Sorteio, gente. Eu não gostei desse site. Não. Esse site aí é muito discriminativo. Não gostei dele. Não dá Mas eu pra acho mu- que todos eles são. Dá pra mudar de site, não? Não gostei, não, desse aí. Ah, muito seletivo metido. Eu vou passar pra Lavínia, gente. Eu tô brincando, porque eu não sei nem como é que funciona isso aí. Eu vou passar pra Lavínia o nome da... Ó, tá aqui, ó. A pessoa que ganhou. Ai. Vamos lá. Você consegue ler? O que tá escrito aí? Não dá pra ler. Martina. Martina? Tem um sobrenome. É aquela. Aqui, esse é o arroba dela. É Krieger. Krieger. Martina Krieger. Você ganhou um combo do Dom Sushi. Pode me chamar no privado. O meu número tá sempre ali à disposição. Você me chama que eu passo para você, então, os dados certinhos para você entrar em Teve contato. muita sorte, tá? Muita sorte que tinha bastante gente, né? Concorrendo. E aí você... lembrando, é para consumir lá no restaurante. Tá bom? A Adi já leva o nome, já tem a foto da pessoa ali. E já é só chegar lá e dizer: eu sou a ganhadora do sorteio que foi feito no podcast de Tudo Um Pouco Entre Amigos. Tá bom? Parabéns! E nós vamos fazer outro sorteio daqui a um pouco. Aguarda aí. Tem mais coisa vindo. Muita coisa boa. Lavínia vai cantar pra gente uma musiquinha? Não quer? Vai, né? Quer ou não quer? Se não quer, não precisa. Não é obrigado. Aqui não, a gente não obriga nada. E mesmo que obrigar um aquariano não adianta nada, porque o aquariano não é obrigado a nada, faz o que quer. Querem ouvir? Claro que nós queremos. Então. É. Podemos ir? Então vamos, querida. Vê se você está bem Eu posicionada. vou cantar um pedacinho de O Encontro. O encontro. Se não ficar muito bom, é que eu tô bem pouquinho rouca. Tá bom. Mas canta pra ele, tá? Ruas de ouro, por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto desse dia, vou poder te abraçar. Que linda! Fica emocionada quando canta, né? Que coisa linda, coisa gostosa. É isso, gente. Religião significa ligação do homem com Deus. É religar. Por isso que é religião, né? E isso não tem idade, né, Adi? Para você descobrir que você ama Deus, não tem idade, não tem tempo. Às vezes você vai por amor, e às vezes você vai pela dor. Pela dor. E é tão fácil pelo amor, né? Muito mais fácil, né? Muito mais fácil, muito mais fácil. Mas tem gente que tem que apanhar para aprender, fazer o quê? É, Não é não? Cada um no seu tempo ou no tempo de Deus, é. né? Meninas, eu não sei se nosso tempo, como é que tá nosso tempinho? Um pouquinho? É? Então nós vamos pedir pro pessoal de casa ficar ligadinho, que nós vamos fazer uma chamadinha para o nosso próximo sorteio, que vai ser a massagem terapêutica,
uma massagem terapêutica, terapêutica ou relaxante. Você vai escolher. Na estética Andressa Martinovski, eu vou fazer o sorteio, mas eu vou fazer a chamada, você vai fazer o mesmo procedimento, tá? Na chamada, não é agora. Você vai colocar @fulano, @beltrano, eu quero, tá bom? Mas depois, na chamada, agora não. Adi, muito obrigada pela tua presença. Lavínia. Obrigada Linda. pelo convite. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo e saber que você é aquariana de um dia antes de mim. Meu Deus, você é muito mais gostoso. Que coisa linda. Muito sucesso na tua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Que você seja uma excelente dona de pet shop. E uma cantora gospel de muito sucesso nessa vida, eu tenho certeza, porque quem canta com o coração, canta para Deus, né? Muito obrigada para vocês, muito obrigada para você que está me assistindo e até a próxima. Fica ligada nas nossas postagens, porque tem prêmio aí.